E a gente fala da crise do IOF, porque em meio a toda essa confusão do aumento do imposto, o ministro Fernando Haddad decidiu tirar férias. O titular da Fazenda vai descansar entre os dias 16 e 22 de junho deste mês. Com isso, o petista terá apenas uma semana para articular a aprovação no Congresso das medidas do governo para substituir o aumento no imposto sobre operações financeiras. Mas essa não é a primeira vez que Fernando Haddad decide tirar férias no momento economicamente tenso para o governo Lula. Silvio Navarro, muito boa noite. Seja bem-vindo, Silvio. Vamos lembrar aqui para a nossa audiência que em janeiro desse ano, em meio à disparada do dólar, que chegou ali a R$ 6,10, Fernando Haddad também foi descansar um pouquinho. Naquela época, ele chegou a suspender as férias na metade, ele e a mulher, Ana Estela Haddad, para tentar contornar aí a disparada do dólar em janeiro. Agora, de novo, no meio da crise do IOF, ele decidiu parar um pouquinho para descansar. Muito boa noite. Não tenho como começar o comentário se não sorrindo e dando boa noite a vocês. Paula, Piotr, Augusto, meu irmão, Constantino, você que nos acompanha, o Haddad vai descansar. Pois bem, eu acho que o brasileiro, e isso pode ser constatado em todas essas pesquisas de opinião, de popularidade do governo e quais são as áreas mais frágeis que têm sido divulgadas até no atacado ao longo das últimas semanas, o brasileiro já entendeu que o Fernando Haddad não é do ramo, não gosta muito do serviço e está sempre de férias. A impressão que o brasileiro tem é que ele está sempre descansando. Não à toa, inclusive quando foi prefeito de São Paulo, ele foi prefeito de São Paulo e foi o primeiro a não conseguir a reeleição no cargo, perdendo no primeiro turno para o seu oponente na época, que era João Dória, uma novidade na política, mas foi o primeiro a ser derrotado no primeiro turno. E na gestão dele, na prefeitura de São Paulo, ele ganhou o apelido, aliás, dado por um jornalista de rádio na época que chamava ele de Jaiminho, uma referência àquele personagem do Chaves que sempre diz é para evitar a fadiga, então eu não vou fazer, e aí divulgava a agenda dele estava sempre em branco, ou era assim, despachos internos. Ninguém nunca viu o Fernando Haddad na rua quando foi prefeito, não à toa, foi embora, não conseguiu a reeleição, deixando São Paulo com duas grandes marcas até hoje para serem curadas. A primeira, a Cracolândia em expansão, o programa dele, o Bolsa Crack, como foi apelidado pela oposição, chamado de Braços Abertos, expandiu a Cracolândia na cidade de São Paulo, e o outro, as ciclovias, que até hoje são depósitos de entulho nas principais artérias da cidade. Se você pegar qualquer avenida, pega a Avenida do Estado, por exemplo, você vai ter ideia do que eu estou falando, né? Ciclovia começa no nada, termina em lugar nenhum, nunca mais foi pintada e ninguém anda de bicicleta, evidentemente vira depósito de entulho. Então, o Fernando Haddad sempre foi ruim de serviço. E no Ministério da Fazenda, ele só foi colocado neste cargo por uma única razão. Ele era a única opção do PT, sempre foi, para se um dia o Lula faltar. Então, o Fernando Haddad perde a reeleição para a prefeitura, mas eles insistem tentando lançá-lo candidato à presidência porque o Lula estava preso. Aí ele aparece com uma máscara de papelão, eu sou o Lula, não consegue se eleger. Depois passa pela tentativa de obter o Palácio dos Bandeirantes, algo que o PT nunca conseguiu, perde para o Tarcísio de Freitas. Agora não sei, diz que quer ser candidato ao Senado, não sabemos. Mas o fato é que ele sempre foi uma reserva. Por isso que ele foi colocado na Fazenda, na esperança de que o governo desse certo, de que a economia, porque o Brasil dá certo apesar do PT, de que a economia, aí ele tocando violão, logo quando foi nomeado, ele foi lá, né? Enfim. Tocar economia ele não sabe, violão ele tentou, ao vivo, na emissora oficial do governo, na Globo News. Mas o Fernando Haddad, ele vai tirar férias no momento mais tenso. Por quê? Porque ele apresentou uma proposta atabalhoada que deveria passar pelo Congresso, porque o Congresso pode derrubar esse decreto. O Congresso já avisou que vai derrubar esse decreto. O Hugo Mota deu um prazo para que seja reformulado e aí ele faz o quê? Dá no pé. É mais ou menos o que o chefe dele, Lula, fez, está em Paris. Eles saem de cena porque eles não têm nada para apresentar, não tem como negociar com o Congresso Nacional. Aumento de imposto há praticamente um ano do início da corrida eleitoral é algo impossível de se emplacar no Brasil. O brasileiro não aguenta mais imposto. O apelido dele, para finalizar, é Taxade neste governo, e desta vez não tem como ficar pendurado na barra da toga. O Supremo não vai se envolver nessa batalha, tem outras brigas em andamento. Portanto, é isso, né? Tem as cigarras e as formigas, né, Paula?
Pois é, Augusto, vale lembrar, o Congresso deu 10 dias para o governo resolver a lambança e no próximo domingo vai ter reunião com o ministro Haddad e também os presidentes do Senado e da Câmara para tentar resolver, porque, como bem lembrou o Silvio, tem 2 projetos de decreto legislativos preparados pelo Congresso para derrubar esse decreto do aumento do IOF. Fazer algumas observações. Primeiro, se ele esperar um momento de bonança no governo Lula para tirar férias, ele não vai tirar férias nunca. Não adianta. Segundo, eu acho graça quando eu vejo assim, político sair de férias e tal. Político não tira férias. Sobretudo que se um político exerce um cargo importante. Imaginem, por exemplo, Churchill de férias. Eles descansam. Fim de semana, você vai ler um livro, tal, dá uma pausa para a cabeça para voltar aos problemas principais. Vida pública e vida política é isso. Eu nunca vi o meu pai, por exemplo, tirando férias de política. O tempo todo ele estava interessado em garantir a vitória na próxima eleição. O político é assim. O Haddad sonha com a sucessão do Lula, mas o Lula não tem o que pensar. Isso aí, se resolvesse não pensar em coisa séria, o Lula seria o cara mais descansado do Brasil, porque ele não pensa em nada. Não pensa em nada, nunca teve de estudar, etc, etc. O Haddad, o que ele vai fazer de férias? Vai para outro país? Mas você esquece a situação econômica? Você esquece os problemas do teu cargo? Não dá. Não dá. Quando eu saía de férias, ocupando cargos políticos, que é direção de redação, vocês sabem disso, é cargo político. Eu continuava lendo jornal normalmente, sem problema nenhum. Os caras falaram, você ficou lendo? Eu falei, eu leio porque eu quero saber o que está acontecendo no mundo. Ele vai esquecer do Brasil? Então não é do ramo. O Lula, esse não trabalha, ele visita o Brasil. Ele está no seu estado normal, lá passeando, ele não sabe bem o que se passa, fala bobagem, tá? Nunca estudou, é outra coisa. Agora, os deputados, quando eles tiram, quando saem de recesso de São João, é quando eles mais ficam cansados, que tem que dançar quadrilha, aquelas coisas, tem que abraçar o povo. Não existe político de férias, é isso que eu quero dizer em resumo. Porque você não pode fazer assim, agora não penso mais nos problemas nacionais. Que tal? Eu agora não quero saber de IOF, aí daqui a pouco eu penso. Não, num cargo público você pensa o tempo inteiro, então você é uma besta que não pensa em momento nenhum.